A vítima do pensamento de âncora da vez é a Patrícia Ramos. Só para te dar um contexto sobre parte do que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, a Patrícia Ramos adquiriu parte numa empresa que já funcionava, uma academia que tem como público-alvo um público que seja mais premium. O modelo de operação dessa academia é um modelo que é mais enxuto, significa que é uma academia menor, porque recebe menos pessoas por horário e tem um trabalho que é um pouco mais individualizado. É como se fosse um estúdio personal, sabe? A academia não fica lotada, ela tem certas amenidades, como algumas mulheres têm falado que tem um secador de um modelo que é muito caro no banheiro. E esse tipo de adequação do serviço que te oferece algo que é quase como se fosse personalizado, tem um custo. E esse custo tem refletido numa mensalidade que tem um valor mensal base no plano que é anual de R$ 600. Esse valor tem causado uma certa polêmica nas redes sociais e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Grande parte da polêmica e das pessoas que ficaram incomodadas com esse valor sendo cobrado vem de pessoas que estavam levantando a bandeira de que, por ser uma mulher preta, ela estava se associando a um empreendimento onde outras mulheres pretas que vêm de uma realidade periférica não teriam o mesmo acesso que ela. Ou seja, ela está equivocada em se associar a um empreendimento que não faz com que outras mulheres pretas possam ter o mesmo acesso. E no vídeo que eu já gravei, eu deixei muito claro que a Patrícia, enquanto empresária, não está fazendo uma distinção baseado na cor da pele. Ela não fez a aquisição de parte desse empreendimento com a intenção de que nesse lugar eu posso atender ao público que é específico meu. A academia já funcionava, ela entrou como sócia recentemente. Existem dois problemas principais com esse ponto de vista. O primeiro sendo a visão de que não existem pessoas pretas com o poder aquisitivo para poder pagar R$ 600 numa academia, quando na verdade a operação da academia se concentra unicamente até o momento no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por ter sido a capital do país, concentrou durante muitos anos grande parte da riqueza do país, o que fez com que na cidade houvesse a ascensão de pessoas que são negras. Por qual motivo? Um deles sendo o funcionalismo público, o outro sendo o fato de ser um polo cultural. As maiores emissoras estão ali naquele eixo Rio e São Paulo, então são as duas cidades onde é possível observar um número maior de pessoas negras transitando em várias camadas sociais e também a ascensão muito comum que a gente sabe aqui no Brasil por meio do esporte. E quando eu falo de funcionalismo, eu já estou inserindo nessa conversa todos os cargos, inclusive militares. A Isa, cantora famosa que a gente conhece, por exemplo, é filha de um pai militar. Estudou a vida inteira em colégios particulares e fez faculdade na PUC. Ela foi colega de turma da Jujute, por exemplo. Então, no Rio de Janeiro já existe há muito tempo uma parcela da população negra com poder aquisitivo para frequentar ambientes que são premium. Quando a Lineker, cantora, lançou o álbum dela, ela lançou junto com o álbum alguns objetos que estariam disponíveis para os fãs adquirirem. O merchan tem a intenção de fazer com que o artista arrecade um valor maior com quem se identifica com o trabalho dele. Não é um objeto que é feito com a intenção de fazer algum tipo de distribuição, de caridade. Não, o sentido do merchan é justamente aumentar a arrecadação. Livro, roupa, chaveiro, são objetos que são direcionados ao fã, que vão ter o interesse de pagar mais caro em algo para poder, de alguma forma, apoiar esse artista. O objeto que gerou mais controvérsia por causa do valor foi um boné que estava sendo ofertado e o valor que algumas pessoas viram acharam que deveria ser muito mais acessível. As pessoas queriam usar o boné de fã, mas elas não queriam ter que pagar muito por isso e elas costumam olhar para pessoas pretas e pensar que essas pessoas sempre precisam oferecer algo que seja muito acessível. A gente consegue perceber isso tanto na questão da Patrícia, que eu narrei, quanto da Lineker, que eu disse agora, e também o Emicida passou por algo semelhante. Quando o Laboratório Fantasma começou a fazer roupas para vender, nesse sentido de vou conseguir mais fundos para poder financiar aquilo que eu faço, ele fez produtos que eram de uma qualidade maior,
porque ele tinha a intenção de melhorar aquela cadeia produtiva, de valorizar aquelas pessoas que estavam inseridas naquela produção, e para que essa valorização fosse possível, não tinha como ele cobrar muito barato no produto final. O custo precisa ser repassado para que a operação seja sustentável. Afinal de contas, isso não é um trabalho de uma organização não governamental, não é uma ONG, é um trabalho que é feito para ganhar dinheiro. O maior problema que as pessoas costumam ter quando a gente inicia essa conversa é enxergar que nesse sistema que nós estamos inseridos, a intenção é o ganho de dinheiro. Existe uma expectativa de que pessoas pretas, ao ascenderem, precisem levar o máximo possível de semelhantes junto com elas. Esse tipo de cobrança não atinge pessoas que são brancas. No vídeo que eu gravei mais resumido, iniciou um debate onde algumas pessoas estavam pontuando que entendem de onde que vem esse tipo de reclamação e falavam justamente esse ponto. Ela vem de uma realidade periférica, ela está ascendendo e de alguma forma ela está ascendendo sozinha. Ela não está democratizando o acesso àquilo que ela está adquirindo para pessoas que se parecem com a versão antiga dela. E para a gente conseguir conversar a respeito desse assunto, é fundamental a gente compreender em qual base que a gente está. Quando eu falo a respeito dessas questões, é a partir da ótica de alguém que entende que esse sistema que a gente vive, ele já está determinado e as pessoas que estão inseridas nele vão ter que viver de acordo com as regras desse jogo. O ideal seria que todo mundo pudesse ter acesso a tudo? Sem sombra de dúvida. Mas o que é o real? Se a Patrícia ou outra pessoa negra não for sócia desse empreendimento, esse empreendimento vai deixar de existir? Pessoas negras, quando elas estão consumindo alguma coisa aqui no Brasil, elas direcionam o consumo delas de acordo com a cor da pele de quem está oferecendo? Essa conversa costuma partir muito de um olhar para os Estados Unidos, que é um lugar onde a segregação fez com que o negro criasse comunidades. A lei que determinava que existia lugares de negros e lugares de brancos fez com que lá nos Estados Unidos os negros se organizassem e passassem a ter um olhar para si. Eles olhavam para a comunidade e, por estarem obrigados a consumir coisas da comunidade, eles criaram esse senso. Está no DNA deles. Aqui no Brasil, a nossa formação foi muito diferente. A gente nunca esteve no lugar, coletivamente, de precisar olhar sempre para nós. Infelizmente. Não que a gente deveria ter sido segregado, mas que seria importante que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência racial. E aqui no Brasil isso não existe. A gente foi miscigenado, a gente é muito misturado e a gente é um povo que tem uma certa liberdade no consumo. Se você tiver dinheiro, você compra. Se você não tiver, você não compra. Se você tiver dinheiro e quem está vendendo é uma pessoa negra e é o que você quer comprar, você compra. Se é uma pessoa branca que está vendendo o que você quer comprar, você compra do mesmo jeito. E a gente sabe também que para as coisas funcionarem é necessário a gente entender como é isso na prática. Coisas que são muito baratas, muito provavelmente elas têm dois componentes principais. Elas são sucateadas de alguma maneira no produto ou elas são sucateadas de alguma forma na mão de obra. Costuma ser as duas coisas. Não tem como você oferecer um produto premium e cobrar muito barato porque a conta não fecha. Então vamos supor que a Patrícia abrisse academias de bairro que tivessem ali aparelhos que são praticamente feitos à mão, aqueles aparelhos que a gente sabe que foram soldados às vezes dentro de casa, que utilizam materiais que são de sucata, fosse uma academia que não tivesse ar-condicionado e ela cobrasse uma mensalidade por aquela academia, por malhar naquela academia, de R$100. Aí vem uma Smart Fit e inaugura a poucos metros dessa academia de bairro uma academia no modelo deles, que para quem não conhece, a Smart Fit é uma academia que tem bala da agulha para poder colocar uma estrutura muito boa, com ar-condicionado, equipamentos que são novos e disponibilizar isso por um valor que está próximo ali dos R$100. Você acha que as pessoas que são periféricas e que podem até se parecer muito mais com a Patrícia no tom de pele vão escolher malhar naquela academia de bairro que não tem ar-condicionado e que os aparelhos não são tão bons? Ou essas
pessoas vão fazer a migração para uma academia feita a Smart Fit, que tem ar-condicionado e equipamentos novos? A resposta é meio óbvia, né? As pessoas pensam no seu bem-estar quando elas estão consumindo. Se a academia que elas malham está ficando muito lotada e isso tem sido um problema e ela quer malhar numa academia que seja melhor, mais exclusiva, mesmo que ela pague mais caro por isso, ela vai permanecer numa academia só porque ela gosta da pessoa que é dona, porque ela se identifica racialmente com essa pessoa, ou ela vai buscar uma que atende às necessidades dela? É tudo isso que esse tipo de discussão precisa levar em consideração, porque no fim das contas a gente está falando de duas coisas que são primordiais. A gente está falando de consumo e a gente precisa entender o consumidor como parte dessa questão, e a gente está falando de empreendimento. Empreendimento significa alguma pessoa montando algo, entrando em algum negócio para ganhar dinheiro. Por mais que uma empresa possa te contar a história bonita de que ela está pensando no seu empoderamento, ela quer a sua liberdade, ela quer que você se sinta melhor, ela quer que o mundo seja um lugar melhor com a existência dela, o sentido real de uma empresa é fazer dinheiro. A gente não deveria perder energia direcionando para empresas, para CNPJs, demandas que precisam ser resolvidas pelo Estado. Se não for a Patrícia Ramos, a Lineker, um Emicida ou qualquer personalidade preta oferecendo um trabalho ou um serviço por um valor X, vai existir uma outra pessoa de uma outra etnia oferecendo, porque é uma questão de mercado e é uma questão de sistema que a gente está inserido. Você não querer que pessoas pretas ocupem esses lugares que outras pessoas ocupam não resolve nem a questão da desigualdade e menos ainda a questão do racismo. Não tem como a gente resolver questões que são estruturais através de uma demanda de consumo dentro desse sistema que a gente está inserido. Sou contra o discurso da favela venceu, porque quem vence mesmo é o indivíduo, mas isso não significa que por não gostar do discurso que vale a pena eu achar que nenhuma pessoa que está dentro dessa realidade mereça a ascensão. E nem mesmo que essa pessoa tenha a responsabilidade de, por ascender, ter que puxar todo mundo que morava na mesma realidade que ela. Não é obrigação dessa pessoa, e se esse tipo de reclamação só atinge um tipo de pessoa com uma determinada cor de pele, existe um problema muito grande nessa mentalidade. Tanto essa expectativa de associação do negro ao que é barato e precisa de alguma forma ser popular, quanto esse desconforto de ver a ocupação desses lugares por pessoas que se parecem com a gente. Discordâncias aqui nos comentários, se inscreve no canal e vamos conversar para ver se esse tipo de assunto é um que vocês têm interesse aqui.